noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Valdinei. Boa noite, Pastor Fernando. Boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez nessa série que estamos estudando. Não me avisaram e me perdi. Muito bom tê-los aqui conosco na live de hoje. Vamos fazer o nosso dever de casa. Opa. Colocando aí, ó, vocês que já estão nos assistindo aí pelo Facebook, vocês podem ir, vamos abrir a nossa sala de vídeo. Vamos lá? Enquanto você abre, eu quero te agradecer porque tirou esse momento aí para poder então nos assistir e juntos crescemos aí no conhecimento, né, na graça, né, no conhecimento da palavra de Deus. Já estou compartilhando aqui, né? Deixa eu botar meu microfone aqui, zerado, para não correr o risco de você nos ouvir duas vezes. Vamos lá, compartilhando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui, ó, já. Boa noite. Ó, para você que chegou agora, ainda dá tempo de chamar os seus amigos aí para assistir essa live de hoje. Vamos lá, todos conectados? Para estudarmos a nossa Bíblia, eu convido a você, onde estiver, para que está em atitude de reverência para falarmos com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, Pai querido, Pai amado, por essa grande oportunidade que nós temos de estudar a Sua palavra. Amém. Muito obrigado pelo cuidado, pela proteção, pelo dia de hoje, Senhor. E mais uma vez, quando vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco. Amém. Use, Senhor, o pastor mais uma vez, que ele possa ser inspirado pelo Senhor, para que a mensagem de salvação possa chegar em cada casa, em cada lar. Por favor, Senhor, nos ajude aqui em tudo que nós viemos a fazer, que possa ter o objetivo de glorificar o Seu nome. Amém. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A maioria das pessoas é especialista em esquecer, não é verdade? Há pessoas que esquecem até datas especiais, como aniversário, casamento, filhos, aniversário, né, de aniversário dos filhos. E por sinal, aniversário, hoje temos um aniversariante. Temos o pastor Fernando, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe, pastor. Amém, amém, Não esquecemos da data do nosso pastor. Mas é comum, né, esquecermos alguma coisa. E da partida perceberem que esquecerem algo. Quando entram em casa para buscar o que esqueceram, esquecem até o que foram buscar, não é verdade? Pessoas que pegam um celular emprestado para dar um toquezinho para saber onde está o seu. Quem nunca fez isso? Enfim, o ser humano é especialista em esquecer. Não é verdade? É verdade. Talvez seja por isso que Deus escreveu um dos mandamentos, a expressão, ele colocou, lembra-te. Se ele fez isso é porque sabia que nós o esqueceríamos. O fato é que esse mandamento esquecido é o quarto, que fala sobre a guarda do sábado. Será que esse mandamento é importante ainda hoje? O que Jesus ensinou e praticou a respeito do sábado? O estudo a seguir revela que a Bíblia diz acerca do mandamento esquecido. Então, fique antenado com a gente aí. Pastor, tô pensando aqui. Essa questão de guardar um dia não seria opcional? Tem denominações que guardam o domingo, alguns guardam a sexta, outros dizem que você pode escolher. Minha pergunta é, há uma exigência bíblica sobre o dia de guarda? Então, né? Antes de eu começar a responder as suas perguntas, eu quero então convidar vocês mais uma vez a entender uma historinha, né? Sempre as histórias ela traz alguma lição importante para nós. Certa vez um jovem, ao embarcar numa viagem de ônibus, né, foi lá colocar a sua mala no porta-mala, aquela parte de cima ali, né? E ao colocar lá, ele deixou também ali próximo da mala um pacote de biscoito, né? Biscoito, não sei como chama, o pessoal do Rio chama de biscoito, né? Chama bolacha recheada, biscoito recheado,
né, como vocês queiram chamar. Então ele deixou lá e como ele tinha ainda mais uns 30 minutinhos, ele resolveu ir no banheiro, tal, na rodoviária. E aí quando ele voltou, ele teve uma surpresa. A surpresa era o colega, né, o passageiro que ia viajar do lado dele, colega de viagem. E quando ele percebeu, era um hippie, estava lá, né, todo tatuado, cabelão, né, com um fone no ouvido e lendo um livro, tranquilo. E ele percebeu que o hippie estava comendo o biscoito recheado. Mas ele ficou muito zangado, não falou nada porque o hippie era forte, todo parrudo. E aí então ele sentou do lado, naquela cara zangada, e ele pensou, né, mas isso é um absurdo. E aí então ele viu o pacote ali do lado, ele meteu a mão, pegou um biscoito e comeu, olhando de cara feia pro hippie. O hippie olhou para a cara dele, sorriu, e aí então pegou um biscoito e comeu também. E a viagem foi prosseguindo. Cada hora um pegava, ele olhava de cara feia, pegava, comia, encarando o hippie sorria, pegava também, comia, não falava nada. E aí houve uma parada, depois de algumas horas de viagem, houve uma parada. E aí então ele pensou assim, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Porque só tinha agora um biscoito. E ele não pegava o biscoito, né, para ver a audácia daquele hippie. E ele falou assim, eu quero ver se ele vai comer o último biscoito. E aí o hippie ficou olhando assim para ele, deu aquele sorriso, foi lá, quebrou o biscoito no meio, colocou um pedaço lá e comeu outro pedaço, dividiu com ele. Aí ele ficou, né, mais zangado ainda, né, pegou o último pedaço que estava ali, comeu, amassou o pacote e jogou assim, ó, no corredor do banco. Mas estava muito bravo, no corredor do ônibus. E aí levantou. E ao ele levantar, ele percebeu que o pacote de biscoito dele estava em cima lá no porta-malas. Ele estava sinceramente enganado, né? Ele estava convicto no começo de que o pacote de biscoito que o hippie estava comendo era dele, mas ele descobriu que ele estava sinceramente enganado. E talvez nessa noite eu esteja falando para alguém, né, que está sinceramente enganado. E isso é um problema. Ser sincero é muito bom, mas ser enganado é muito complicado. Lembra do tema dessa semana, dessa série? Desde semana passada a gente tem falado aqui e o tema é não me avisaram e me perdi. E há muitas pessoas que não sabiam ou não sabem do tema que vai ser falado aqui hoje. Então, talvez eu esteja falando para alguém que precisa, então, ter este alerta, e eu quero que você não se perca. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você saiba dessa questão que vai ser falada hoje. Vamos repetir aqui, recapitular, né, o que a gente viu desse mandamento que foi esquecido. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Se você entrou agora na nossa live, mete o dedo aí, compartilha, convide os seus amigos, seus familiares para assistir também. Você tem a oportunidade aí de avisar os seus amigos para que eles não se percam. Então, vamos lá. Êxodo 20, versículo 8 até o 11. Encontrou aí, Bruno? Achei. Você aí em casa achou também? Vamos ler junto? Êxodo 20, versículo de 8 a 11. Pode ler, Bruno, em alto e bom som. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, o mandamento ele começa assim, ó. Lembra-te do dia de sábado. É uma evidência muito grande de que esse mandamento ele é diferente dos outros. Todos os outros começam assim, ó. Não terás outros deuses, não furtarás, não. Este é o único que Deus usa essa expressão. Não, lembra-te. Então,
é algo que nos chama a atenção. Ontem a gente viu, se você não assistiu ontem, você precisa assistir, porque ontem a gente viu que Deus, ele escreveu 2 vezes os mesmos mandamentos e escreveu na pedra, para que pudesse então ser registrado e ficar e continuar, né, válido por toda a eternidade. Pois é. Alguns falam por aí que a obrigação de guardar os mandamentos só foi para os judeus. Já ouvi muita gente falar isso. Que Deus deu o sábado lá no Monte Sinai. Foi só para os judeus mesmo, pastor? Então, vamos ver, né? A Bíblia, né, é autoexplicativa. A gente já viu que o mandamento diz para lembrar, então já é uma evidência. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Lá na criação. Volta aí, ó. Primeiro livro da Bíblia, o capítulo 2, lá na criação. Se você observar, no capítulo 1 inteiro, Deus vai estar agindo diariamente. A cada dia, ele cria uma coisa. E ele termina a sua criação ao 6º dia, fazendo um homem e a mulher. E ele vai completar a semana criando o 7º dia. E olha só o que acontece. Versículo de 1 a 3, Bruno. Lê para nós. Vamos lá. 2 de 1 a 3. Diz o seguinte. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quando é que Deus criou o 7º dia? Quando é que Deus instituiu o 7º dia? Na criação. Naquela época só existia Adão e Eva, não existia o povo judeu. Existia só Adão e Eva. Uma outra verdade que a gente encontra aqui é que Deus faz esse dia diferente dos outros. Todos os outros, Deus agiu e tudo mais, mas nesse ele faz 3 coisas especiais. Ele descansa, ele abençoa esse dia e ele santifica esse dia. Ele não é um dia igual ao outro. É um dia diferente. É um dia abençoado. E aí você pode dizer assim, não, mas todos os dias são abençoados por Deus. Me mostra na Bíblia onde todos os dias são abençoados por Deus. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa o seu povo todos os dias. Eu estou dizendo que a Bíblia dá, né, uma ênfase maior para o 7º dia. E além de ser um dia abençoado, ele vai dizer que é um dia santificado, que Deus santificou esse dia. O mandamento fala o quê? O que a gente deve fazer com o mandamento? Né, em relação ao sábado? A gente também deve santificar esse dia. E isso não chama a atenção, não? Assim como Deus santificou, a gente tem que lembrar de santificar também. E existem poucas coisas na Bíblia que Deus santificou. Mas há um trecho da Bíblia que diz assim, ó. Ai daqueles que profana o que é santo. Então, tome muito cuidado com essas expressões aí, foi para o judeu e tudo mais. Você tem ideia? Um mês antes de Deus falar com o povo, Deus já pediu para o povo de Israel que guardasse o sábado. Você quer ver? Os mandamentos foram dados, foram falados por Deus no capítulo 20 de Êxodo, né? Então vamos lá para o capítulo 16. Um mês antes. Olha só o que Deus exige do povo em relação ao descanso sabático. O povo estava com fome, estava no deserto. Deus então dá o maná. E aí, o maná era para ser colhido todos os dias, menos no sábado. Vamos ver isso na própria Bíblia. Versículo 23 em diante, diz assim, ó. Não, vou ler do 22, para a gente pegar o contexto. Ao 6º dia, colherão pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer em água, cozeio. O que quiserdes cozer em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Guardaram-no
até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colherem, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerais que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique aonde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Observe, havia uma restrição em relação à colheita do maná. Se pegasse no primeiro dia da semana, não podia guardar para o 2º dia da semana. Porque se guardasse, estragava, cheirava mal, dava bicho. Mas no 6º dia, o povo tinha que pegar, porque Deus não dava o maná no 7º dia. Isso já não te explica muita coisa? Se pudesse, se fosse só para o povo de Israel e tudo mais, Deus não teria dado lá na criação. Se fosse dado só no Sinai, um mês antes, Deus já estava cobrando isso. E é engraçado que os líderes que estavam ali chegaram para Moisés falando: olha, o povo pegou 2 vezes, é porque já era uma prática. Abraão guardou o sábado, Jacó guardou o sábado. A gente não tem texto dizendo que eles fizeram isso, mas a gente também não tem texto dizendo que eles não fizeram. E se o povo já estava com esse pensamento, pegar em dobro na sexta-feira, antes mesmo de Moisés falar, é porque já havia uma prática, o povo já trazia, né, essa ordenança, mesmo estando lá no Egito. Então a gente precisa entender essas questões. Não foi para o povo judeu. Só tinha Adão e Eva quando Deus criou o sábado. E foi para toda a humanidade. Porque tudo que Deus deu ao homem ali na criação, Ele deu para nós também, porque somos a descendência do casal ali. Entendi. E pastor, e como que funciona essa questão da guarda do sábado? Que horas começa e que horas termina? Há uma confusão aí na cabeça humana em relação, né, de como guardar o sábado, do tempo. Porque na Bíblia não tinha relógio como a gente tem. O relógio que tinha, que eles usavam, era o sol, a lua, as estrelas. Era assim que eles contavam o tempo. Então Deus, ele instituiu a contagem do tempo na criação. Se você volta lá em Gênesis capítulo 1, você vai ouvir a expressão na nossa linguagem, né? Houve tarde e manhã e foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã e foi o 2º dia. Houve tarde e manhã, mas por que tarde antes da manhã? Não é estranho? Não é estranho? Tarde antes da manhã? Agora imagine se a tradução fosse: houve tarde, houve a noite, veio o dia e foi o primeiro dia. Não ficaria mais estranho ainda? Porque na Bíblia é separado assim: noite e dia. Não tem essa questão de noite, madrugada, manhã, tarde. Depois, né, com a tradução, que veio sendo colocado isso aí. Só que não acharam uma expressão melhor para colocar na parte noturna e durante o dia, nessa tradução aqui. Então ficou assim. Mas na Bíblia é contado da seguinte forma, né? 12 horas escuro e 12 horas claro. E Deus instituiu essa contagem, sendo que a noite é a primeira parte do dia. Ou seja, a partir do momento em que o sol se pôs hoje, começou a sexta-feira. Já estamos biblicamente na sexta-feira. E amanhã, quando a gente chegar aqui para encerrar essa série, a gente vai te desejar um feliz sábado, porque amanhã à noite já é o sábado bíblico. Então, sábado começa a partir do pôr do sol. Quando o sol se põe, começa. Ah, pastor, mas como é que você sabe disso? Vamos ver na Bíblia. Levítico, capítulo 23, versículo 32. Abre a sua Bíblia aí. Levítico, Deus, ele deixou até essa orientação. Como seriam as horas do sábado, como guardar o sábado, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Se não fosse importante, por que teria tantos textos, tanta passagem, tanta insistência? Por que estaria no mandamento?
Mas vamos ver, vamos confirmar aqui. Levíticos, capítulo 23, versículo 32. Leia aí, Bruno. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Olha só. Então, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, né, deve ser celebrado o sábado. E é assim que nós, Adventistas do Sétimo Dia, né, seguindo a orientação bíblica, guardamos o sábado. Vimos ontem que Jesus afirmou que não veio para abolir os mandamentos, né, mas veio para cumprir. A questão é, como que Jesus ele guardava o sábado? Vamos lá, vamos ver como é que Jesus guardava o sábado. Ele afirmou isso, né? Eu vim cumprir. Então vamos ver João capítulo 15, versículo 10 antes, tá? João 15, 10. Há vários textos, eu quero me prender só em alguns por causa do tempo. Mas se você quiser mais texto, é só depois, né, mandar uma mensagem aí para nós, para a gente poder enviar para você, né, um tira-dúvida, alguma coisa assim. João capítulo 15, versículo 10. Ok? Pode ler, Bruno. Vamos lá, João 15, versículo 10 diz o seguinte: se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus aqui, ele reafirmando que ele guardou os mandamentos, tá? Jesus aqui reafirmando. Agora vamos ver como é que ele fazia no sábado. Lucas capítulo 4, versículo 16. Volta aí um pouquinho. Lucas capítulo 4, versículo 16. Você encontrou aí? Lucas 4, versículo 16. Para você que entrou agora, que começou a assistir a nossa live, já compartilha aí antes de mais nada. Nós estamos estudando aqui sobre o mandamento esquecido. E estamos vendo agora, né, como é que Jesus considerou esse mandamento da guarda do sábado. Será que ele guardou? Será que não guardou? Como é que Jesus fez diante dessa verdade bíblica? Acabamos de ler João capítulo 15, versículo 10, né, onde Jesus afirma que ele guardava os mandamentos. Agora vamos ver em Lucas capítulo 4, versículo 16, a respeito de como ele guardava esse mandamento. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha só, para onde Jesus foi no sábado? Foi para a igreja, sinagoga. Foi para a igreja no sábado. Versículo 31. E eu acho interessante nesse texto, porque vai afirmar assim, ó, foi segundo o seu costume, não foi segundo o costume do judeu. Lembrando que Lucas, quando escreveu o seu livro, ele não era convertido ainda. Ah, pastor, como é que você sabe disso? Lendo o livro de Atos, que foi o segundo livro que Lucas escreveu. E aí ele vai dar pista que ele não é convertido, porque ele vai falar dos discípulos, eles, depois, então nós, que é quando acontece a conversão. O capítulo 1 de Lucas, ele evidencia muita coisa a respeito do que Lucas quer transferir no texto bíblico, né, no texto do livro que ele está escrevendo, e é muito importante ter essa noção. Quem está escrevendo aqui era um homem que não seguia, que não servia a Jesus. E ele diz assim, ó, Jesus segundo o seu costume. Ele poderia ter falado assim, ó, Jesus segundo o costume dos judeus, mas não, era o costume de Jesus. Vamos ver no versículo 31 agora. Pode ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Olha só, não era só em Jerusalém. Não era aonde Jesus ia. Era dia de sábado, ele ia então, né, para a igreja, ele ia pregar o evangelho. Era assim que Jesus vivia. Onde tivesse pessoa reunida, né, pastor? Era. Ele também, né? E se não tivesse igreja,
igreja, ele ia se reunir em algum lugar, mas ele não ficava sem congregar no sábado. Mas, pastor, a Bíblia usa um episódio da jornada de Jesus e os discípulos aqui na terra, que muitos usam como uma possível prova que Jesus não guardou o sábado. Será que isso é verdade? Então vamos ver, né? Eu acho que eu sei qual é o texto especificamente, que é muito usado aí, e você não poderia ficar sem saber o significado desse trecho. Mas o texto é bem explicativo. Vamos lá para Mateus capítulo 12, porque Mateus capítulo 12 é muito usado por aí para dizer que Jesus transgrediu o sábado. Permita-me ler, a partir do versículo 1, você encontrou aí Mateus capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vos soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha só que situação, né? Aqui, se a gente vai dizer que Jesus transgrediu o quarto mandamento, aqui a gente pode acrescentar que Jesus transgrediu mais um mandamento também. Porque aonde Jesus estava caminhando e os discípulos invadiram a roça, né, a plantação, não era dele. O pessoal fecha os olhos para essa questão. Só olha para a questão do sábado. Mas você já parou para analisar o texto? Não era a roça de Jesus. Porque foi só questionado o sábado e não a roça. Existe, né, lá no Antigo Testamento era uma cultura do povo judeu. Deus exigia isso do povo judeu, até mesmo para poder cuidar dos órfãos, das viúvas e para amparar as pessoas mendigos, os mendigos e os leprosos que não podiam viver em casa. A regra era clara, era uma lei de manutenção da vida. Você pode entrar, comer lá e sair. Você não pode levar para casa. Se, né, a pessoa que plantou, o dono da colheita, vai colher, o que cair do cesto, ele tem que deixar no chão. Para que o mendigo, a viúva, o órfão pode entrar e aí sim pegar e levar para casa, para comer em casa. O que aconteceu com os discípulos, eles estavam com muita fome, era um dia de sábado, eles passaram por ali, tiraram e comeram. Não levaram para casa. Outra, eles não regaram, eles não carpiram, né? Só simplesmente saciaram a sua fome naquele momento. Era uma necessidade extrema de proteção da vida. Eles estavam com fome. É tipo vocês que no dia de sábado passarem na frente da casa de alguém e ter ali um pé de mexerica. E aí então, né, você passa ali, pega uma mexerica e come. Pronto, não sei como é que você chama aqui, se é tangerina, essa louca que eu tô vendo aqui, chama mexerica. Na Bahia é mexerica, é tangerina, mas em São Paulo é mexerica, então esse problema aqui é complicado, ainda estou me adaptando aqui no Rio de Janeiro. Mas é só para entender, se você passa, pega, come ali, agora se você enche a sacola e leva para casa, aí você está furtando. Então observe o que Jesus vai dizer. Ele vai até usar um trecho da escritura do Antigo Testamento
para dizer que era lícito o que os homens estavam fazendo ali. Muitos ficam muito preocupados com esse negócio de não pode fazer no sábado, o que não pode fazer no sábado, enquanto o mandamento chega e diz do que se pode fazer. É muito comum, Lena, o pessoal perguntar assim, ó, vocês tomam banho no sábado? Vocês cozinham no sábado? Sabe, perguntas, né? Porque o mandamento, na verdade, fala do que a gente deve fazer no sábado. Fala que a gente não deve trabalhar, mas a gente deve santificar esse dia. Como é que eu santifico esse dia? Ficando em casa, sem fazer nada? É assim que eu santifico o sábado? Como é que eu santifico o sábado se eu acordo pela manhã e fico lá achando que o sábado é um feriado? Jesus ele veio ensinar como santificar o sábado. A situação é mais preocupante em relação ao que fazer no sábado do que o que deixar de fazer. O texto é bem claro, 6 dias você vai fazer as suas coisas. Deus te deu 6 dias, mas o 7º dia é diferente, você vai fazer as coisas de Deus. Ele vai ter um outro episódio de Jesus vai dizer assim, olha, se teu animal cai no buraco, você vai deixar teu animal morrer lá dentro? Ou você vai lá então resgatar? Lógico que a pessoa vai lá resgatar o animal, vai deixar o animal morrer lá dentro. Então a questão é, o que Deus fala em relação ao sábado é, cuida das minhas coisas. Cuida das minhas coisas. 6 dias você vai cuidar das suas, mas no sábado você vai cuidar das minhas. Então se preocupe mais do que fazer no sábado do que o não fazer. Essa questão de trabalho secular, isso é um problema sério. As pessoas deixam de fazer as coisas de Deus no sábado, preocupado com as suas coisas. Sábado não é um dia de ficar em casa e lavar o carro. Sábado não é um dia de ficar em casa e lavar roupa, fazer faxina. Deus deu 6 dias para você fazer as suas atividades. Sábado é um dia abençoado, um dia santificado. E Deus te pede para você santificar esse dia também. Algum recado de Deus sobre essa questão, pai? Sim, tem um texto muito poderoso no Antigo Testamento, Isaías capítulo 58, que é como se fosse um tapa na cara. Eu aconselho você a ler o capítulo inteiro depois. Vai falar de muitas coisas, mas vamos nos prender à questão do sábado nesse capítulo. Isaías 58. Ele nos traz um certo alívio, porque há promessa, mas também traz um desconforto muito grande, principalmente para aqueles que não levam a sério a questão da guarda do sábado. Isaías 58, versículo 12 em diante. Eu vou ler também, só para a gente se manter dentro do contexto. Versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Isso aqui é uma profecia. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Né? Olha só, 700 anos antes de Jesus, Isaías está dizendo que haveria uma mudança, a brecha ia ser reparada. Mas que brecha era essa? O que é que precisava ser restaurado? O que é que precisava, né, ser trazido de volta? O que é que precisava ser praticado? E aí então vem no versículo 13 até o 14 e ele vai dizer assim, ó: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que texto forte. Fala que a gente tem que desviar o pé de profanar o sábado. É um texto poderoso. Fala que esse dia não é um dia de cuidar dos nossos próprios interesses. É um dia de cuidar dos interesses de Deus, como eu falei aqui. Verdade. E aí o pessoal fica aí preocupado do que não deve fazer. Ah, não pode isso, não pode aquilo, toma banho, não toma banho, tem que comer, não come, liga fogo, apaga fogo. Irmãos, o texto fala para a gente se preocupar com o que pode fazer nesse sentido. O que não pode fica evidente, porque você vai ter que deixar de fazer as coisas do teu interesse para cuidar dos interesses de Deus.
E aí então você vai santificar esse dia. É um texto poderoso. Jesus veio para ensinar como guardar o sábado. Porque o povo tinha tornado o sábado tão pesado que eles mesmos não conseguiam guardar. Jesus vai dizer isso, a gente lê o texto. Jesus vai chamar aqueles discípulos, aqueles escribas, de sepulcro calhado. Sabe o que significa isso? Calhado vem de cal, de pintura. Né? O sepulcro pintado, bonito por fora. Mas o que é que tem dentro do sepulcro? Né? O que é que tem dentro do sepulcro? Um corpo em decomposição. Então, é muito forte o que Jesus está falando lá. É muito forte o que Isaías fala aqui no capítulo 58. E a gente precisa dar atenção a isso. Porque o que aconteceu com o sábado é bem gritante. É como se fosse uma história que eu vi uma vez de um homem muito piedoso que viu um mendigo pedindo esmola. E ele pegou seu saquinho de moeda. Ele tinha 10 moedas de ouro. E ele pensou assim, 7 moedas de ouro. E ele pensou assim, eu não vou precisar das 7. Eu preciso só de uma. Ele tira uma moeda e dá as outras 6 para aquele mendigo. E ele continua a sua jornada. Só que aquele mendigo, interessado ainda no que aquele homem tinha, ele vai atrás daquele homem e o espanca e rouba a sua única moeda. Ele deu 6, mas não foi suficiente para o mendigo. Ele quis mais. Deus nos deu 6 dias na semana e a gente ainda rouba o dia de Deus. Com desculpas esfarrapadas, dizendo que pode escolher qualquer dia. Me mostra um texto na Bíblia que Deus diz para você escolher qualquer dia. Geralmente as pessoas dizem assim, mas por que no sábado? Não pode ser o domingo, não pode ser quarta-feira, não pode ser sexta-feira. Irmão, está escrito sábado. Se tivesse escrito quarta-feira, era quarta-feira. O que é que é tão difícil de entender nesses textos aqui? Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender as pessoas que insistem em dizer que o sábado foi para o judeu, que o sábado não deve ser guardado, se está escrito na pedra. Um outro dia, conversando com um camarada, ele falou assim, não, mas você pode escolher qualquer dia. Você pode escolher qualquer dia. Eu falei, mas como assim? Me explica esse negócio. Ele pegou 6 laranjas. Pegou 6 laranjas e falou assim, ó, essa aqui é a laranja do primeiro dia da semana, esse aqui é da segunda-feira, esse aqui é da terceira-feira, e foi colocando uma laranja para cada dia. 7 laranjas. Aí botou dentro de um caixote, balançou assim e falou assim, agora acha a laranja do 7º dia. Eu falei, mas você fez errado. Lá em Gênesis capítulo 2, fala que Deus fez o sábado um dia diferente. Vamos fazer de novo, deixa eu fazer agora. Peguei o caixote e falei assim, ó, essa aqui é a laranja do primeiro dia, essa aqui é da segunda-feira, essa aqui é da terceira-feira, essa aqui é da quarta-feira, essa aqui é da quinta-feira, essa aqui é da sexta-feira, essa daqui é do sábado. Só que Deus, aí eu passei a faca. Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. Fiz 3 marcas nessa laranja. Joguei no caixote, balancei e falei assim, acha agora a laranja do sábado. É diferente, Deus marcou. Deus marcou. Não é para escolher. É para você pegar a que Ele marcou. Não é igual. É diferente. E como é que a gente não consegue entender um negócio desse? Eu fico passado nesse sentido. Né? Quando eu me deparei com esse texto, eu falei assim, não, mas como Deus insiste, e é em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia Deus fala. E a gente vê no Novo Testamento e no Velho Testamento No também, Novo, né, pastor? Exatamente isso. Pastor, muitos afirmam que guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e tornou esse dia um dia de libertação, um dia de guarda. Os discípulos guardaram o domingo? Então, né? Eu ainda não achei um texto bíblico. Nesses anos todos em que eu estudo a palavra, eu ainda não achei. Se você achou um texto na Bíblia que fala que o sábado mudou para o domingo, você pode postar aí na live mesmo, aí embaixo, os textos para a gente conferir, tá? Existe, Lena, na Bíblia apenas 8 textos que falam do primeiro dia da semana, nem chama de domingo. 8 textos. E nenhum desses 8 textos está falando a respeito de guarda.
A maioria desses textos está falando que Jesus ressuscitou. E assim, o pessoal ainda nem sabe o horário que Jesus ressuscitou. Há um fator bem interessante quando a gente entende sobre o momento da mudança do dia na Bíblia. E não é só eu que penso isso não, viu? Pode estudar aí, há muito teólogo que vai afirmar o que eu vou te dizer agora, que talvez seja uma novidade para você. Possivelmente, Jesus ressuscitou logo após o pôr do sol do sábado. Ele não ressuscitou domingo de manhã. Como assim? Vai lá nos textos bíblicos. Toda vez que a Bíblia falar que os discípulos chegaram lá em alta madrugada, o corpo já não estava lá. Toda vez que o texto bíblico vai dizer que chegaram lá pela manhã, o corpo não estava no sepulcro. Muita coisa aconteceu naquela noite e possivelmente Jesus só ficou o sábado descansando na sepultura para cumprir até o que estava dito. Não, mas Jesus ficou 3 dias e 3 noites. Pega essa expressão na Bíblia e tenta levar no literal nesse sentido, para ver se Jesus vai ressuscitar no domingo. Ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, se fosse contar 3 dias e 3 noites, 72 horas, ele ia ressuscitar só na segunda-feira, não no domingo. Deu para entender? Existe algo importante na interpretação bíblica que às vezes a gente deixa de lado, que é o pensamento judaico, né? O pensamento do autor que está escrevendo. Como é que eles acreditavam naquela época, as suas crenças da época. E é importante a gente estudar essa parte da história para a gente poder entender exatamente o que é que eles queriam dizer em muitas coisas da Bíblia que é interpretada de forma diferente do que realmente é. Mas vamos ver os textos. Atos capítulo 17, versículo 2. Vamos pegar só Paulo, tá? Porque Paulo era tido o apóstolo pós-moderno. Era aquele que criava confusão na igreja. Você pega o livro de Atos, só vê treta entre Paulo e Pedro, Paulo e Tiago, né? Porque Paulo, até os discípulos chegaram e falaram assim, não, Paulo, você vai pregar para os gentios, você não vai pregar para os judeus não, que está confundindo a cabeça. Pedro vai dizer que Paulo, na sua carta, que Paulo escreve, né, coisas difíceis de se entender. Você vê? Então, olha só, Paulo, que era conhecido como discípulo pós-moderno da época. Atos 17, versículo 2. Que dia Paulo guardava? Já que, né, eles dizem que porque Jesus ressuscitou, vai guardar também o domingo. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 2. Leia para nós, Bruno. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha só, todos os sábados Paulo ia, né, estudar a Bíblia com o povo. Mas vamos ver mais um texto. Capítulo 13, versículo 14. Volta um pouquinho aí. Capítulo 13, versículo 14. Lê, Bruno. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Olha só, não era só em Jerusalém, tá? Não era só em Israel, eram em outros países aonde Paulo ia, ele ia e guardava o sábado. Você vai encontrar aí no versículo 27, no versículo 42, tudo aí do capítulo 13. Paulo indo e pregando, anunciando, se reunindo, né, assim como Jesus, como o costume de Jesus, no sábado, lá no capítulo 18, no versículo 4, e assim vai. São vários outros textos. E o desafio está lançado. Se você tem aí um texto bíblico que você consegue nos provar que o domingo é um dia de guarda, por favor, compartilha conosco, porque eu ainda não encontrei. Mas vamos em frente. Né? Há muita coisa ainda para a gente ver e o tempo ele está se fechando. Então, até aqui a gente já viu, né, que Jesus guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado, as mulheres, Maria e todas as pessoas guardavam o sábado no Novo Testamento. No Antigo Testamento é imprescindível isso. São vários textos, vários, a gente só pegou alguns. Né? Você vai pegar os Neemias coloca, depois que volta do cativeiro, ele vai contratar seguranças para fechar a porta da cidade de Jerusalém para que não houvesse comércio dentro de Jerusalém no dia de sábado. Chegando até fazendo uma regra, uma lei e um decreto para que o povo não transgredisse o dia de sábado. Mais uma vez eu volto a questionar, parece que o pessoal não entende.
E aí talvez você me perguntasse assim, pastor, mas por que as pessoas guardam o domingo? Por que as pessoas escolheram outro dia e não o sábado? Isso não é nada novo. Deus até revelou que isso ia acontecer no livro de Daniel. Eu não vou dar os detalhes do livro de Daniel, porque quando a gente retornar numa nova live, né, numa nova série, a gente vai, quem sabe, estudar Daniel e Apocalipse, ou só Daniel. Ainda estamos aí negociando com a produção para saber qual é o livro que a gente vai usar. Por isso que eu não vou usar Daniel agora, mas Deus já tinha profetizado que o sábado seria transgredido. Por isso até o texto que a gente começou lendo aqui, que foi o texto do mandamento, capítulo 20 de Êxodo, versículo 8, começa dizendo assim, ó, lembra-te, 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 para você não esquecer. Porque eles iam tentar tirar esse mandamento da jogada. Por que isso? Porque é um mandamento de reconexão entre nós e Deus. É exatamente nesse dia em que aonde a gente estiver, Deus ele vem até nós. Mas como assim, pastor? O sábado é um templo dentro do templo. Ele vai chegar para você, você na sua casa ou na igreja, você no campo ou na cidade, o sábado chega para você. E toda semana o sábado vai chegar para você. Você pode escolher o dia de ir na igreja, de fazer o seu culto, mas sábado é sagrado. Sábado é sagrado. Ele vai chegar para você. E aí a escolha é sua. Como mudou o que aconteceu? Quando se fala de guarda de domingo, na Bíblia você não vai encontrar. Mas você vai encontrar na história da igreja cristã. E se você quiser confirmar, você pode pesquisar quando foi mudado do sábado para o domingo. Começou ali cerca de 150 anos depois de Cristo. E o negócio ficou mais fechado mesmo no ano 321, quando ele ganha força. Eu tenho até a data exatamente quando foi feito um decreto do imperador romano Constantino, que foi no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Foi feito um decreto para que o povo guardasse o dia do deus Mitra ou do deus Sol. E ele decretou que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores, os artifícios descansassem no venerável dia do sol. Esse decreto ele foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observação do domingo como dia de guarda para os cristãos. É importante você entender isso. No começo não tiraram o sábado. Por que agora o domingo é chamado de fim de semana se ele é o primeiro dia? É a primeira-feira. Você já parou para pensar? Se existe a segunda-feira, a terceira-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, e não existe a sétima-feira. Existe o sábado, porque sábado significa dia de descanso. Mas feira é expressão de trabalho, de atividade, dia de trabalho. Domingo no começo era chamado de primeira-feira, primeiro dia da semana. Mas aí colocaram o domingo como um final de semana. Mas o domingo na verdade é o primeiro dia de atividade. Então, você tem ideia, ontem eu falei que os nossos amigos e irmãos católicos, eles talvez nem sabem disso. Mas a igreja católica é uma igreja sincera. É uma igreja sincera. Porque ela bate no peito e diz assim, fomos nós que mudamos. Não foi Jesus. Sério, é sério isso. Enquanto os evangélicos por aí que dizem que ama Jesus, que guarda os seus mandamentos e diz que guarda o domingo e não o sábado porque Jesus ressuscitou no sábado, está guardando, ou no domingo, perdão, guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, eles estão guardando na verdade o dogma católico, porque foi exatamente a igreja católica que fez isso. Se você quiser confirmar, por exemplo, aconteceu aqui no Rio de Janeiro a tradução do Catecismo Romano, na cidade de Petrópolis, no ano de 1962. Se você pegar esse documento, Catecismo Romano, segunda edição, traduzido aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Na editora Vozes, no ano de 1962, na página 376, vai dizer assim, que reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo ao declarar. O que a Igreja Católica declara? A Igreja de Deus
porém, achou conveniente transferir para domingo a solene celebração do sábado. Vou repetir de novo. A Igreja Católica diz assim, ó, a Igreja de Deus, a Igreja Católica está se intitulando, a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Ontem a gente viu que mais importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Verdade. Então eu não quero obedecer a um dogma humano. Eu quero obedecer a Deus. Olha só o que Apocalipse capítulo 14, versículo 12 vai dizer. Vai dizer assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lembra do sinal da volta de Jesus? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Mas antes do versículo 14 tem o versículo 13. Diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E qual é essa perseverança? Em Apocalipse dá a resposta. Apocalipse é bem claro. Vai dizer, ó, a perseverança dos santos, daqueles que amam Jesus, é os que guardam o mandamento. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, no versículo 14, ele vai dizer assim, ó, se você me ama, você deve guardar os meus mandamentos. Não vacile nessa questão. Deus separou um dia para te encontrar. E esse dia vai ao teu encontro aonde você estiver. Tire tempo para estar com Deus no santo sábado do Senhor. Ele separou esse dia. Ele santificou esse dia. E esse dia tem uma bênção diferente de todos os outros. Deus fez o dia diferente. Não é igual. E não te deu autoridade para escolher qualquer dia para isso. Você deve cultuá-lo todos os dias, buscar as suas bênçãos todos os dias, inclusive no sábado, que é lei, é mandamento, e você não pode duvidar nesse sentido. Tenha certeza disso. Tenha a certeza disso. Imagine você, quero terminar com essa história. Imagine você, né, chegando para o seu filho e dizendo assim, filho, amanhã você tem que ir para a escola. E aí seu filho não vai no dia seguinte e chega e traz um barquinho de papel e diz assim, olha, papai, mamãe, eu não fui para a escola porque eu estava fazendo esse barquinho de papel para você. Olha que lindo. E aí você pega o barquinho, você emociona e diz assim, então tá bom, teu filho, coisa linda. Imagine como é que você vai se sentir, seu filho deixando de cumprir a obrigação que você passou para ele, que é para o bem dele, para o crescimento, para o desenvolvimento da vida dele. Imagine como é que Deus se sente olhando para você, transgredindo o seu santo dia. Imagine o que é que Deus está esperando que você faça. Você já parou para pensar nisso? Que você está levando, né, está seguindo um caminho contrário? No dia do juízo, algumas pessoas vão tentar olhar para nós e dizer assim, olha, eu não sabia. Mas a gente já viu aqui, ó, o texto bíblico dizendo que muitos naquele dia vão tentar empeitar a Jesus, dizendo que curou, dizendo que libertou, dizendo que profetizou, e que expeliu o demônio, expulsou o demônio. E aí então, o que é que Jesus vai dizer assim? Afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Segundo 1 João, a iniquidade é a transgressão da lei. Então, se você anda transgredindo a lei, meu irmão, abra a sua mente. Tenha ciência, porque a escolha está nas suas mãos. Que nem a história do garoto que ficava, né, irritado com a sabedoria do professor. Ele ficava muito irritado, porque o professor, há muito tempo com aqueles alunos, sabia de todas as piadas, de tudo que o aluno fazia. Mesmo de costas, ele sabia que o aluno não estava prestando atenção da aula, e ele falava o nome de quem não estava, de quem estava conversando e tudo mais. E o professor sabia de tudo na cabeça dele. Aconteceu um dia que o garoto pegou um passarinho, colocou na mão e nas costas falou assim, hoje eu pego o professor. E falou assim para o professor, eu quero que o senhor adivinhe o que é que eu tenho nas minhas costas. E aí, todos os alunos ali em volta, olhando, querendo saber se o professor ia adivinhar. O professor, você tem um passarinho aí na mão. E aí o aluno não se rendeu, né? Falou, tá bom, você acertou. Esse passarinho está morto ou esse passarinho está vivo? O aluno pensou, se ele fala que ele está morto, eu vou matar o passarinho. Se ele fala que
Não, se ele fala que tá vivo, eu vou matar o passarinho. Se ele falar que tá morto, eu solto o passarinho. E aí o professor falou assim, agora você me pegou. Eu não sei dizer se está morto ou vivo, mas a vida dele está nas tuas mãos. O que eu quero dizer isso para você? A tua vida está nas tuas mãos. A tua salvação é a tua escolha. Você precisa escolher. Ouça a voz de Deus dizendo ao teu coração nesse momento. Se renda a Ele. Ele não pediu nada demais, seja tão pesado assim. Deus prometeu cuidar de você como cuidou do povo no deserto. O povo não tinha nada de comer, Deus mandou o pão do céu. Enquanto o povo tinha que pegar todos os dias, na sexta-feira ele dava dobrado para que o sábado descansasse. O sábado é um dia sagrado. Não transgrida, não profane, desvie o teu pé de profanar o sábado. Quero orar com você nesse momento. Se você desejou no coração, né, pediu, peça a Deus, Senhor, fala comigo, me ajuda, me faz aceitar as tuas verdades, porque o mandamento não serve para nos salvar. Mas, se a gente não guarda o mandamento, a gente permanece em pecado. E eu quero orar por você e pedir perdão pelo teu pecado da transgressão do sábado. Vamos orar? Eterno, nosso Rei, nosso Pai, nesse momento, Senhor, estamos entrando em oração na Tua santa presença, reconhecendo que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós queremos nos colocar nas Tuas santas mãos. E eu quero te pedir, ó Pai, que a mensagem possa ter encontrado guarida no coração, Senhor, dos nossos ouvintes. Por favor, Senhor, se há alguém que está assistindo que ainda não entendeu, né, a Tua ordenança, as Tuas orientações, né, que essa pessoa ela consiga entender através da luz do Teu Santo e Bom Espírito. Se há alguém, Senhor, que precisa, que sabe, que já conhece e sabe que precisa de tomar uma decisão em relação a isso, que em nome de Jesus o Senhor dê força, sabedoria para essa pessoa dar esse passo na vida. Precisa de muita coragem, Senhor, para poder guardar o sábado numa sociedade tão corrupta e tão corruptível. E eu quero te pedir que o Senhor dê coragem para essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que ainda não guarda o Teu santo dia. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a santificar o Teu santo dia, a desviar o nosso pé de profanar o sábado, de buscar os nossos próprios interesses. Por favor, ó Pai, abençoe cada família aqui que está nos ouvindo nesse momento, a cada lar que essa live está aberta. Pode ser até fora desse horário, porque eu sei que há muitas pessoas que vão assistir em outro momento. Que as mesmas bênçãos que eu supliquei para agora possam alcançar a pessoa que vai assistir depois. E por favor, Senhor, que essa mensagem possa transformar e mudar a vida de muitos. Por favor, Pai, visite os hospitais. Por favor, Senhor, cura os enfermos. Ajuda, Senhor, o pessoal da equipe, né, que está à frente aí no combate. Dê sabedoria também, ó Pai, aos políticos. Tem misericórdia, Senhor, desse povo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a fazer as coisas conforme a Tua vontade. Sabemos que o Senhor não castiga ninguém, que pelo contrário, o Senhor quer trazer lições importantes para a nossa vida. E é por isso, Senhor, que nos entregamos nas Tuas santas mãos, suplicando Teus favores, confiados no mérito do Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, abençoe mais uma vez este lar que se abriu, essa pessoa que nos ouviu, e que a Tua mensagem possa transformar essa vida. Por Jesus. Amém. 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 Muito bom o estudo de hoje, não é verdade? Bênção. Muita bênção. Vamos lá, Bruno, quem nos acompanhou hoje? Ó, aqui Sebastião Silva, Maria Gilza, Selma Gomes, Fabiola Castro, minha prima. Deus te abençoe, Legal, tá? legal. Cristininha, Pati Lara, Maiara Posidônia. Maiara. Abração, Maiara. Ó, assistindo aí, hein? Legal. Tá? Gente. Tamara Oliveira, minha cunhada. O Marquinhos tá junto aí também. Um abraço pra Legal. vocês. O Márcio, meu irmão, tá assistindo lá também.
Um abraço, Márcio. Neide Cândido, Maria de Lourdes, Levi de Melo. Tem mais, hein? Deia, Anderson Nascimento e Nilson também. Nilson tá usado lá também. Um abraço, meu amigo. Olha, eu tenho aqui, ó, Vamos lá, pastor. a Lidiane Soares, a Maria Guilurde, a Neide Cândido, a Rosélia Batista, né? Tem uma galera boa aqui, ó. O meu também tem, ó. Eunice Santos, muito bem, ó. Bom te ver aqui, ó, virtualmente. Um abração. Mandou até parabéns pro senhor, pastor. Oh, obrigado. Jesus continue te abençoando. Amém, amém. Vamos lá, Grazi Meirelles, Pati Lara também entrou aqui na minha. Muito bom ter a participação de todos aqui, viu? Então, Vamos lá. Então é isso aí, né? Amanhã é o último dia dessa série. Eu me perdi e não me avisaram. Amanhã é a última parte, então eu vou juntar tudo que a gente aprendeu até agora e juntos, né, conforme a palavra de Deus, a gente vai entender então, né, o que a gente precisa para não passar por essa situação de perdido, mas de salvo. Então, nascendo para o reino de Deus, esse é o tema do estudo de amanhã. Fique conosco, que Deus abençoe, né, tenha um bom descanso e nos vemos amanhã às 8 da noite. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.